Nós louvamos ao Senhor, Pai, porque só Tu és santo, poderoso, maravilhoso, grandioso, Pai. O grande eu sou, soberano. Nós Te louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. O nosso coração se alegra em Ti, ó Pai. Ó Senhor, pois nós sabemos que Tu és o nosso Deus, aquele que nos escolheu para estarmos aqui junto a Ti, ó Pai. Tu és santo, 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 santo e verdadeiro, absoluto. Tu és o Deus tremendo, Emanuel. Oh Senhor, labalabalabasheia. Tu és santo, 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 santo. Oh Senhor, nós sabemos que Tu és o excelentíssimo Deus, soberano, grandioso. Oh, aleluia, Senhor. Erga suas mãos, igreja, comece a glorificar o nome dEle. Aplauda este Deus maravilhoso. Vai dando glória, vai glorificando ao nome dEle. Tu és santo, Pai. Obrigada, Senhor, por Tua graça. Obrigada, Senhor. Tu és o nosso Deus maravilhoso, Pai. Excelentíssimo Deus. Nós Te exaltamos, Te glorificamos, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai soberano, grandioso, o grande eu sou. És a nossa estrela da manhã, Emanuel, Emanuel, Emanuel. Oh, soberano Tu és. Nós Te glorificamos, Senhor. Ah, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, diz a palavra. Aleluias, aleluias, aleluias. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. A nossa boca não se cansa de declarar que Tu és o nosso Deus. Aplauda mais uma vez, igreja. Glorifica o nome dEle. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Soberano. Ah, Tu és lindo e maravilhoso. Glória a Deus. Como Ele é lindo. Em tudo que Ele faz, Ele é perfeito, amém? Glória a Deus. Você crê nisso, igreja? Ele é soberano em tudo, amém? Abra sua Bíblia, igreja, no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 40, amém? Glória a Deus. João 1, a partir do versículo 40. Nós estamos falando sobre o ID. E também hoje nós estamos falando sobre a fé que gera milagres. Nós servimos a um Deus poderoso que pode fazer o impossível. A palavra de Deus, ela nos fala que aquilo que os nossos olhos não viram, não chegou ao nosso coração, é aquilo que nossa mente nem imagina. É aquilo que o Senhor tem destinado para as nossas vidas, amém? Aquilo que Ele pôde fazer por nós. Evangelho de João, a partir do capítulo 1, a partir do verso 40, amém? Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas,
Jesus o Nazareno, filho de José. E perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E respondeu-lhe Filipe: vem e vê. E respondeu-lhe Filipe: vem e vê. E Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? E respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar, vamos continuar orando. Amém? Porque o Senhor Jesus está falando conosco. Pai querido e soberano Deus, nós estamos diante de Ti, ouvindo de Ti, sabemos que a Tua presença é real no nosso meio. Neste momento que nós nos preparamos, Deus, para beber, para comer da Tua palavra, nós clamamos ao Senhor que neste tempo, leva nossa mente cativa ao Senhor, tira toda distração, que nós possamos, Deus, ouvir de Ti. Ouvir a Tua palavra transformadora, a Tua palavra que renova nossas vidas, a Tua palavra, Deus, que move o mundo espiritual. Nesse instante, Senhor Jesus, ó Pai amado, coloca os nossos ouvidos atentos a Ti, atentos a ouvir do Senhor, que só o Senhor tem para nós. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, fala aos nossos ouvidos. Nós queremos ser diferentes, ó Pai. Nós precisamos ouvir de Ti, nós precisamos aprender de Ti, ó Pai. Nós precisamos do Senhor. Fala, Deus, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluias. Queridos, nós estamos num tempo onde o Senhor tem falado muito conosco através do ID, através daquilo que Ele nos destinou a fazer, aquilo que Ele deixou como mandamento, né? O ID é uma palavra de ordem sobre nossas vidas, mas quando nós passamos por essa passagem de João, onde o Senhor Jesus, depois de ter sido batizado, e Ele então começa a escolher os discípulos, né? As pessoas começam a ser tocadas pela palavra, tocadas pelo mover, tocadas pelos milagres, por aquilo que Jesus falava, pela forma com que Ele conduzia. E o que me chamou a atenção nessa palavra é que o Senhor Jesus, Ele chama dois. Ele chamou André e chamou Filipe. Mas aí no decorrer da palavra nós vamos ver que o Senhor Jesus chamou um que chamou o próximo, para que eles pudessem enxergar e acompanhar aquilo que Jesus estava fazendo. Aos nossos olhos naturais, nós vamos ver o encontro de Felipe, o encontro de André, o encontro de Pedro, o encontro de Natanael, como uma opção. Como se eles tivessem optado em ir ver, em ir seguir a Jesus. Mas como está escrito na palavra de Deus, em João 15,16, a palavra de Deus fala que não somos nós que escolhemos, mas que é
Ele é quem escolhe a cada um de nós. Cada um de nós que estamos aqui hoje, fomos escolhidos por Ele. Houve uma escolha, amém? A palavra de Deus fala que não somos nós que escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a cada um de nós. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. A palavra de Deus lá em Salmo 139, Ele fala que ainda quando éramos informes, quando nós ainda nem tínhamos acabado de chegar ali no ventre da mãe, estávamos sem forma, o Senhor já nos conhecia. O Senhor já sabia como seria cada um de nós, como seria a nossa forma física, como seria o nosso coração, como seria o nosso comportamento, como seriam as nossas emoções. E não foi diferente com André, com Pedro, com Filipe e com Natanael. Amém? Está dando para todo mundo me ouvir, igreja? Glória a Deus. Amém por essa chuva maravilhosa que o Senhor está mandando. Amém? E a palavra de Deus, então, ela fala que André chama Pedro, no versículo 40. André ouviu, ele era primeiro discípulo de João Batista. Então, ele ouviu João falar de Jesus, ele conheceu Jesus, ele ficou maravilhado, ele foi tocado por Jesus, e houve alguma coisa diferente, aconteceu na vida dele, e ele então prontamente foi chamar a Cefas, que é Pedro. E ele então falou de Jesus para Pedro. E Pedro então ouviu André falar e prontamente então foi conhecer Jesus. O que a gente consegue perceber nessa palavra é que o encontro que nós temos com Jesus, ele é tão impactante que ele não consegue ficar só em nós. Ele não fica preso só no ser humano. O encontro verdadeiro com Jesus, ele nos balança de tal modo que aquilo que está em nós tem que sair de alguma forma. Aquilo que nós recebemos dele, aquilo que nós ouvimos, o milagre que ele faz acontecer em nós, ele precisa sair, ele precisa então externar, nós precisamos externar Jesus. E André, ele sentiu essa vontade de falar de Jesus para Pedro. E nós vamos ver no decorrer da palavra de Deus que André, ele ganhou outras pessoas também para Jesus. Mas ele ganhou que ganhou multidão. Pedro foi aquele que ganhou multidão. Ele é a pedra, ele é aquele que ajudou a fundar a igreja. Amém? Então, depois nós vamos ver Filipe. Filipe andou, viu Jesus, conheceu Jesus e prontamente ele lembrou de alguém. Ele lembrou de um homem que no coração dele, creio eu, precisava muito de Jesus. E o que me chama a atenção nessa palavra é que no versículo 46, Filipe encontra Natanael, fala de Jesus, Natanael duvida. Ele pergunta: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Natanael era um homem que era um homem correto, era um homem honesto, mas era um homem tradicionalista. Era um homem que estudava a lei, era um homem que temia a Deus, mas vivia a tradição. Ele estudava e cumpria a lei. Ele era um homem correto. Quando Jesus encontra com ele, nós vamos ver Jesus falando que ele era um homem que não havia dolo, que não havia engano, não era um homem falso, era um homem que falava a verdade, um homem que tinha vários atributos, estudioso, cumpria a lei, mas era tradicionalista, mas era um homem que não conhecia a Cristo.
Quantas pessoas talvez nós conhecemos dessa forma? Várias vezes a gente chega a falar: nossa, fulano é tão bom, só falta Jesus. Realmente, queridos, realmente, porque a palavra de Deus fala que Ele é o único caminho. Ele é o único caminho, Jesus é o único caminho. E muitas vezes nós conhecemos pessoas que estão afundadas nesse tradicionalismo. Pessoas corretas, pessoas que não bebem, que não fumam, pessoas que não vivem uma vida profana, digamos assim, mas que não conhecem Jesus. Então Filipe, assim que ele conheceu Jesus, ele pensou no coração dele: Natanael tem que te conhecer, Jesus. Natanael precisa te conhecer. Ele precisa de Jesus. Então, quando Natanael questiona a Filipe: pode alguma coisa vir, alguma coisa boa lá de Nazaré? Filipe então vira para ele e fala: vem e vê. Querido, duas palavrinhas: vem e vê. 3 palavras que mudaram a vida de um homem. Vem e vê. Porque se ele não visse Jesus, se ele não se aproximasse verdadeiramente de Jesus, se ele não conhecesse Jesus na essência, ele não haveria uma conversão, não haveria uma mudança de caminho. Porque até então para aquele homem ele estava no caminho correto. Até então para aquele homem ele estava no caminho que ele deveria estar. Ele não estava no caminho errado. E para a cultura daquela época, ele era um judeu que fazia aquilo que era certo. Então, ele ficou curioso com aquilo. Vem e vê o quê? Queridos, quando eu leio essa palavra e eu escuto, eu vejo, começo a memorizar Filipe falando com Natanael: vem, Natanael, e vê. Vem e vê. Vem ver o que, queridos? O que nós podemos ver de Jesus? O que Filipe viu em Jesus que ele queria que Natanael também visse? Assim é conosco hoje. O que nós temos visto de Cristo? O que nós temos presenciado em Cristo? O que nós temos visto como testemunho, não só na nossa vida, mas no nosso meio, aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus é, a essência profunda de Jesus. Eu creio que Filipe ficou pensando: você tem que ver quem ele é, que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Aquele que os profetas falaram, aquele que todo o tradicionalismo que Natanael vivia falava que ia acontecer, estava acontecendo. Mas os olhos humanos, muitas vezes, ele impede as pessoas de entender o mistério de Cristo na terra. Porque muitas vezes nós queremos ver coisas mirabolantes acontecendo, nós queremos ver milagres mirabolantes acontecendo, mas Jesus, ele trabalha em coisas mínimas, mas tremendas em nossas vidas. Jesus, querido, ele trabalha em coisas extraordinárias, que para muitas pessoas é um nada, mas para nós é tudo. É dessa forma que Jesus trabalha em nossas vidas. A semana passada eu preguei aqui e falei sobre o milagre que aquele rapaz que estava à beira do caminho precisava. Ele precisava somente de uma ajuda. Esse era o milagre que ele precisava. Mas, queridos, muitas vezes nós temos deixado os milagres extraordinários que o Senhor tem feito em nossas vidas passar desapercebido. Nós temos deixado oculto, nós temos nos silenciado para aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque muitas vezes nós julgamos ser tão pequeno. Muitas vezes, talvez para nós é grande, mas nós falamos assim: fulano vai pensar que é uma coisa tão pequenininha. Mas é coisa grande que o Senhor tem feito.
no nosso meio. Todos os dias Ele trabalha de uma forma. E Filipe estava presenciando Jesus trabalhar. Ele estava presenciando os milagres de Jesus, o poder que havia na palavra dele, o poder e a autoridade que estava sobre ele. Isso é milagre. Ele estava presenciando e ele queria que alguém mais ouvisse, que alguém mais visse o que Jesus podia fazer. E quando Jesus então ele encontra Natanael, queridos, a palavra de Deus fala que Natanael então seguiu a Filipe, andou com Filipe, falou, então eu vou lá ver quem é esse Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele então se dispõe a ir, chega diante de Jesus. Jesus então cumprimenta Natanael e fala com Natanael, eu te vi debaixo de uma figueira. Esse Jesus é maravilhoso, queridos. Natanael foi para ver, mas Jesus já havia visto ele. Jesus já havia visto ele sem que ele soubesse. Queridos, a palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O Senhor, a palavra de Deus fala, para onde iremos? Foi ministrado aqui, para quem iremos nós, que se só Ele tem a palavra de vida eterna. Nós podemos, queridos, subir no monte bem alto, podemos entrar no subterrâneo, mas a palavra de Deus fala que os olhos dele estão sobre nós. Aonde quer que nós possamos ir, Ele está de olho em nós. Ele sabe o nosso deitar, Ele sabe o nosso levantar, Ele vê o nosso pecado, Ele vê as nossas lágrimas de arrependimento, Ele vê, os olhos dele estão sobre todas as coisas. Então, queridos, antes que nós possamos querer ver o que Jesus pode fazer por nós, Ele já viu o que nós precisamos. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o profundo de tudo. O sobrenatural de tudo está nas mãos dele. Ele chega então para Natanael e fala, olha Natanael, você é um homem honesto, um homem no qual não há engano. E ele fala, então, eu te vi debaixo de uma figueira. Eu sei onde você estava, o que você estava fazendo, o que você estava falando. Se você estava orando, a palavra não exemplifica, não fala, mas Jesus sabia. E eu volto então em João 15:16. A palavra de Deus fala, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei que vades e desfruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires em meu nome, eu vos conceda. Ah, Jesus, queridos, uma escolha. A palavra de Deus fala que designar, aqui nesse versículo, nós vamos ver a palavra escolha 2 vezes. Primeiro ele fala, vos escolhi. Depois ele fala, vos designei. A palavra designei, ela quer dizer em latim, escolha. Eu vos escolhi, eu vos escolhi, eu vos escolhi. E eu designei, o Senhor Jesus nos designou, para quê? Para que você vá, dê fruto, a fim de que o fruto que você der, ele permaneça, para que então aí, tudo que eu pedir, em nome dele, ele me conceda. Vocês conseguiram perceber essa escolha, queridos? Nós somos escolhidos. Para quê? Para dar fruto. Para fazer como André fez com Cefas, com Pedro. Para fazer como Filipe fez com Natanael. Nós somos escolhidos para uma obra extraordinária.
Nós somos escolhidos com um propósito. Nossa vida tem um propósito. Nós cremos no milagre, nós vivemos o milagre. Ah, igreja, como nós temos vivido o milagre. Como nós temos vivido o milagre nos últimos tempos. O diabo, queridos, ele não brinca de ser diabo. A fúria dele, a palavra de Deus fala que ele vem bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós somos os escolhidos dele, do Senhor Jesus. Ele nos guarda, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos alimenta, Ele nos sacia dia e noite, porque nós somos dele. Somos escolhidos dele, ele nos nomeou, ele nos indicou, ele determinou a nossa vida. Queridos, palavras simples que movem todo o mundo espiritual a nosso favor. Nós somos escolhidos do Senhor, queridos. Nós temos autoridade, porque a palavra de Deus fala que a nós foi dado a autoridade para cumprir esse ide, para cumprir esse vá e dê fruto. Ele nos deu autoridade, Ele colocou poder. No final do ano, no começo do ano, nos 12 dias, nós ministramos aqui sobre o poder que foi dado à igreja, a autoridade que foi dada à igreja. Está sobre nós a autoridade, o poder que Ele designou e colocou sobre nossas vidas, a igreja, para ir e cumprir aquilo que Ele nos designou. E cumprindo aquilo que Ele nos designou, Ele falou: pede e eu vos darei. Aquilo que pedir em meu nome, eu vos concederei. Vocês estão entendendo, igreja? Muitas vezes nós viemos para a frente do altar, nós dobramos o joelho. Senhor, eu preciso, o Senhor falou que era para que eu pedisse, e o Senhor me daria, o Senhor daria, Senhor me dá, me dá, me dá, me dá. A palavra de Deus fala: pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por que pedimos mal? Porque nós não cumprimos aquilo que o Senhor falou. Deixamos passar desapercebido muitas vezes aquilo que Ele nos designou. Muitas vezes nos tornamos como Natanael, tradicionalistas, e deixamos passar desapercebido a palavra. A palavra era para ser degustada à igreja. A palavra é linda e maravilhosa, ela precisa ser degustada. Uma palavra, ela muda todo o contexto de um versículo. A palavra é a chave que liberta a igreja. A palavra é a chave que dá o poder para a igreja. A palavra, querida, é o poder, é a arma que nós temos contra as trevas. Porque foi na palavra que o Senhor Jesus combateu o diabo nos 40 dias no deserto. A palavra é aquela que nos liberta, nos dá autoridade, nos faz andar, querido, nos faz romper. A palavra. E essa palavra que o Senhor tem falado conosco hoje, o Senhor falou que nós somos escolhidos, amém? É muito bom saber que nós somos escolhidos. Para quê, igreja? Para ir e dar fruto, igreja. Para que então, dando fruto, Ele vos conceda. Qual o seu milagre? Qual a sua fé para hoje? Saber que o Senhor pode fazer um milagre em sua vida. Assim como eu iniciei falando aqui, coisas mínimas que o Senhor tem feito. Todo dia, igreja, nós vivemos um milagre. Ei, Jesus, eu todo dia vivo um milagre, todo dia eu vivo um milagre, todo dia eu vivo um milagre. Eu sinto o cuidado do Senhor nas mínimas coisas. Eu posso sentir o cuidado do Senhor nas mínimas
coisas na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida emocional, em todos os sentidos, eu posso sentir a mão de Deus. É milagre. É milagre. Mas o Senhor pode fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele pode fazer infinitamente mais, porque está escrito na palavra dele. E como Ele quer fazer em nossas vidas, muito mais do que nós pedimos ou que nós imaginamos. Ele pode fazer coisas extraordinárias. Ele pode. Vem ver. Vem ver, igreja, o que Ele pode fazer na sua vida. O que Ele pode fazer na sua casa. O que Ele pode fazer no seu meio familiar. Em todas as áreas que você pedir, Ele pode fazer coisas extraordinárias. Ele é poderoso. Quando Jesus, então, termina a conversa com Natanael, Ele falou e acrescentou: em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus não prometeu nada, entregou tudo para Natanael. Vem, Natanael, anda comigo, que você vai ver coisas inacreditáveis aos teus olhos. Está na hora, igreja. Sabe o que o Espírito Santo fala no meu coração? Está na hora de nós vivermos o extraordinário. É tempo, igreja, de vivermos o extraordinário. Mova-se em fé. Mova-se em fé, igreja. Está na hora, igreja. Vem e vê. Vem e vê. Vem ver o que Jesus pode fazer. Jesus não mudou. O mesmo Jesus que estava diante de Natanael, que viu Natanael debaixo da figueira, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. É o mesmo Jesus que cura, é o mesmo Jesus que liberta, é o mesmo Jesus que salva, é o mesmo Jesus que prospera, é o mesmo Jesus que faz o impossível, é o mesmo Jesus que salva. É o mesmo Jesus, o mesmo poder. Ele é imutável, diz a palavra de Deus. Ele não muda. Tudo passa. Tudo passa. Natanael passou, não existe mais. Nem pode, Natanael. Mas eu e você estamos aqui hoje para ver. Para presenciar o que Ele pode fazer. Ele pode fazer, Ele pode, coloque sobre os seus pés, queridos, Ele pode sair do seu lugar, vou chamar o louvor aqui à frente, Ele pode fazer, Ele pode. Qual é a sua impossibilidade? O que está ardendo no seu coração hoje? O que seu coração grita? Não importa o que é. Importa que Ele pode fazer o impossível. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Venha crendo. Vem ver o que o Senhor pode fazer. Venha ver, igreja, o que Ele pode fazer. Amém? Glória a Deus. Venha com fé. Nós vamos orar. Nós vamos declarar. Aleluia, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, no impossível. Eu creio, Jesus, no sobrenatural. Eu creio, Deus, que aonde as minhas mãos não alcançam, a sua vai. Aonde os meus pés não entram, os teus pés entram. Eu creio, Senhor, no sobrenatural. Eu creio, Senhor, aquilo que a medicina não pode,